Dos ensinos de Lutero, de João Calvino, de Zwingli, de John Knox, emergiu o que ficou conhecido como as 5 solas. Mas não é a sola do sapato, é a palavra em latim para somente. Nos nossos temas gerais desse mês foi usada a palavra essencial. A ideia é essa: aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental para a nossa fé, que são 5 áreas, conforme o ensino dos reformadores: somente a Escritura, somente a fé, somente o Cristo, somente a graça e somente a Deus seja a glória. E nessa manhã nós vamos brevemente conversar sobre a glória de Deus. E certamente não faremos jus a esse tema tão amplo apresentado nas Escrituras. Eu digo isso porque, primeiro, que a palavra glória não faz parte do nosso vocabulário no cotidiano. Exceto se você é alguém iniciado na fé cristã de alguma maneira, você não usa a palavra glória todos os dias, não é? Você não vê na fila do banco o gerente falando, a não ser que tenha uma mulher chamada Glória. Glória, por favor, vem aqui. Aliás, quando nós começamos a implantação da Bíblia em Mogi das Cruzes, começou a congregar conosco a mãe da Andréia. E a mãe da Andréia não era uma pessoa de formação cristã evangélica, e o nome dela era Glória. Então em alguns cultos eu provocava ela, eu dizia, ô Glória, e ela prontamente respondia, porque nós não usamos, talvez no esporte, talvez em atividades militares, carreguem essa ideia de glória. E um certo candidato que todas as vezes que se expressa diz glória a Deus, vocês sabem do que eu quero dizer. É difícil, então, nós transportarmos aquilo que faz parte de uma realidade tão distante do nosso dia a dia, para que, de fato, seja aplicada na nossa realidade, para que tenha algum significado outro, que não seja apenas uma expressão religiosa, porque é mais que isso, e é para ser mais do que isso. Na Bíblia, no Antigo Testamento, tradução em hebraico, porque a gente tem a versão grega do Antigo Testamento, mas em hebraico a palavra é kavod, e no Novo Testamento, ou na Septuaginta grega, é doxa. E o que significa? Veja, é um termo tão elástico, que depende demais da sintaxe, das palavras que vêm antes, das palavras que vêm depois, do contexto, em que livro se encontra, qual é a história ao redor daquela palavra. Pode significar honra. Quando Davi fugia de seu filho Absalão, e um dos salmos descreve essa experiência de Davi, e ele expulso do seu palácio, tendo seus bens espoliados, ele diz que a sua glória foi tirada, a sua honra, a sua dignidade. Outras vezes a palavra glória significa abundância, significa riqueza, esplendor, reputação, reverência e até mesmo peso. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, para vermos um uso curioso da palavra kavod, glória. Gênesis capítulo 31, versículo 1. Gênesis 31, versículo 1. Nós vamos ler primeiro, eu vou ler aqui primeiro na Almeida Revista e Atualizada, e depois eu vou fazer a leitura na Almeida Corrigida Fiel, para percebermos as opções de tradução para esse vocábulo. Então ouviu Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, do que era do nosso pai, juntou ele toda essa riqueza. Agora veja a Almeida Corrigida Fiel. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda essa glória. A palavra é kabod, ou kavod, riqueza, glória. Quando os pastores estavam em Belém, lá no Evangelho de Lucas, a palavra de Deus nos diz, de acordo com a inspiração do evangelista, que eles viram
anjos nos céus e viram a glória de Deus e temeram. Porque foi algo extraordinário, foi algo imenso que estava acontecendo ali. Podemos deduzir que talvez uma força, milhões de sóis brilhando ao mesmo tempo, iluminando a noite em Belém, naquela pequena colina. E você não ficaria com medo? Eu gosto de contar essa história do meu amigo que orava, dizendo, ele era bem chegado assim no movimento mais pentecostal, e ele sempre orava dizendo, Senhor, eu quero ver um anjo, eu quero ver um anjo, eu quero ver um anjo. E uma noite, enquanto ele caminhava, lá em Suzano, viu, Natan, perto do bairro do Boa Vista, um terreno vazio, e ele dizendo, eu quero ver, Senhor. Era uma noite estrelada, e de repente, gente, uma coruja apareceu. Ele quase morreu do coração. E aí ele disse, Senhor, não, eu não quero mais ver um anjo, eu não estou aguentando nem ver coruja. Imagine qual foi a experiência daqueles pastores nas colinas de Belém, ao verem anjos, ao verem a glória de Deus. Foi deliciosamente aterrorizante. Em Romanos capítulo 3, nós aprendemos que um dos problemas com a humanidade é que nós carecemos da glória de Deus. O que isso quer dizer? Uma outra aplicação, eu vou buscar responder essa questão, mas no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, no versículo 18, nós temos um outro uso. E se lemos com atenção o contexto todo da passagem, nós vamos ter a impressão que o autor está fazendo um trocadilho com a palavra ali. Veja só, primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 18. A situação histórica, o contexto é que Israel perdeu uma batalha importante para os filisteus. E nessa batalha morreram os 2 filhos do então sumo sacerdote Eli. E a arca da aliança, que era um baú, uma caixa, sobre a qual Deus se revelava, a glória de Deus se revelava, daí os rabinos chamavam de Shekinah, que não é um vocábulo bíblico, mas é um vocábulo para descrever essa presença, essa manifestação de Deus, e levaram, veja, Israel perdeu, os filhos do sumo sacerdote morreram, e essa arca foi levada com eles. Então a história diz assim, e sucedeu que fazendo ele menção da arca de Deus, ele está recebendo a notícia da derrota, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. A palavra glória está nesse versículo, é a palavra traduzida por pesado. Glória significa também peso. Curiosamente, o autor prossegue no capítulo 4, versículo 19 ao 22, ele diz assim, estando sua nora de Eli, a mulher de Finéias grávida e próxima ao parto, ouvindo esta notícia de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro, seu marido, morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela, não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou ao menino Icavod, dizendo, de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E disse, de Israel a glória é levada presa, pois tomada é a arca de Deus. Eli tem sua própria glória, e morre, cai e morre. Israel, que deveria ter a sua glória em Deus, vê a derrota do seu exército, a morte do sumo sacerdote, a morte dos filhos dele, e a arca é levada, Icavod, a glória de Israel se foi. O que isso nos diz, meus queridos? Isso nos diz que quando falamos da glória de Deus, de alguma maneira, estamos nos referindo a uma manifestação visível, perceptível, da presença de Deus.
Quando o Salmo 19 diz assim que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, quer dizer que quando eu e você saímos de casa e contemplamos uma noite de céu estrelado, aquela imensidão, aquela grandeza, representa as digitais de um Criador. Deve ser muito triste ser ateu, porque para o ateu, tudo isso que nós contemplamos e a nossa própria existência não passa de mero acaso, de sorte. Para nós não. Para nós, quando contemplamos o que chamamos de revelação natural, a criação, a beleza dos pássaros, o perfume das flores, as estrelas que brilham no céu, quando os pássaros gorjeiam, tudo isso, em tudo isso, nós olhamos e dizemos, por trás disso tem um Criador. E Ele está manifestando a sua glória. A própria existência humana é uma manifestação da glória de Deus. Então, quando olhamos para o outro, nós deveríamos sempre olhar, olha, Deus existe. Eu, quando via a Julie pela primeira vez, falei, olha, Deus existe. Oh, glória! Veja, é a manifestação das digitais de Deus, mas veja que obviamente não significa necessariamente que essa beleza de Deus é como nós costumamos entender, apenas estética. É um outro tipo de beleza, é uma beleza do caráter de Deus, que se expressa de maneira estética. Por exemplo, lá na carta de Tiago, quando ele dá alguns conselhos aos ricos e aos pobres, ele diz assim que o irmão que é pobre, a tradução diz assim, humilde de condição, que ele se glorie, e o rico se glorie na sua humildade, é uma das traduções. Então não é gloriar-se nas riquezas ou gloriar-se nas posições, mas gloriar-se nos traços de caráter, aquilo que está dentro da gente e que devemos externar de alguma maneira. Um dos momentos marcantes da história de Israel, quando essa glória de Deus se manifesta, é em Êxodo, no capítulo 13, versículos 20 ao 22. Eu vou fazer a citação. O povo nessa situação, eles estão passando por Sucote e agora eles estão deixando o Egito e vão enveredar pelo deserto. E nós sabemos, o deserto era um lugar de alto risco. Por quê? Porque durante o dia as temperaturas eram insuportáveis, podendo matar qualquer pessoa de insolação. Durante a noite a temperatura despencava abaixo de zero e a pessoa podia morrer de hipotermia. Como sobreviver aquele povo que vivia no Egito agora por esse deserto inóspito, cheio de perigos? Deus providenciou uma maneira. Se você está comigo, diga amém. E a maneira de Deus foi a sua glória. Ele colocou durante o dia uma nuvem que os protegia do sol. E à noite, um pilar, uma coluna de fogo que os aquecia. Essa manifestação da presença e da glória de Deus os protegia e os guiava. E ao olhar aquela nuvem, ao contemplarem aquela coluna, eles sabiam, Deus está presente. Deus está conosco. Esse foi o drama de Israel, quando aquela caixa foi tirada, quando aquela arca, aquele baú foi tirado. Ikavod, foi-se a glória, porque Deus se manifestava através dela. A ideia é, agora Deus não está no nosso meio. Era essa a percepção que eles tinham. Como os reis expressam a sua glória, por exemplo? Você olha um rei e você vai ver que ele tem joias, ele tem exércitos, ele tem palácio, e você, olhando aquilo, se sente até intimidado, não é? Olha, quanta glória! Como é que um rico demonstra a sua glória? Normalmente o carro que ele dirige, a casa em que ele mora, a marca da roupa que ele usa. Por esses elementos, o que aquilo está fazendo? Está demonstrando o status e a glória, não é, daquela pessoa. Um professor, por exemplo, eu sou um professor. Onde é que está a minha glória? Está na minha biblioteca. Eu gosto de mostrar para as pessoas. E aí quando eles olham para aquilo, eu falo, olha que glória.
A glória de uma mãe, os seus filhos, a glória de um empresário, os seus negócios. Cada um de nós tem algo que expressa, por assim dizer, a nossa glória, o nosso peso, a nossa riqueza, a nossa dignidade, a nossa extensão. E esse universo que nós contemplamos expressa a glória de Deus. O apóstolo Paulo apanha esse conceito de glória, dessa expressão visível de Deus, da beleza de Deus, e diz assim no capítulo 10 da sua carta aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Por favor, abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Bom, se a glória de Deus é uma manifestação visível da beleza de Deus, quer dizer que esse é o maior regulador ético, moral da minha vida. Que todos os dias eu tenho que fazer essa pergunta: essa decisão que eu estou tomando, está comigo aí? Diga amém. Essa decisão que eu estou tomando, essas palavras que eu estou dizendo, essa atitude que eu estou tendo, essa maneira de tratar a minha mulher, ou os meus filhos, ou de dirigir uma igreja, ou de compartilhar, esse tipo de comportamento que eu estou tendo, está tornando visível a beleza de Deus. As pessoas estão olhando e falando: cara, Deus existe. Olha como que é esse fulano, olha como ele fala, olha como nos encoraja, olha como ele me põe para cima, olha como ele me ajuda a mudar de vida. Hoje a gente é surpreendido com outra interpretação. O diabo existe, hein? Você conhece o fulano, se tem um capeta, ou é pai dele ou é ele. Porque as ações que se tem não manifestam a glória de Deus. E meus queridos, lamentavelmente, algumas igrejas, não aqui, em outras constelações do espaço, há pessoas que ao invés de manifestarem a glória de Deus, ou manifestam a própria glória do homem, que leva à morte, seria o trocadilho lá da história de Eli e da arca, ou manifestam as ações demoníacas, terríveis de Satanás. Foi mais ou menos o que disse Jesus a Pedro, quando Jesus estava falando sobre a sua morte. Lembram disso? Que ele ia para Jerusalém, ele ia ser maltratado, ele ia morrer, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro nem ouviu a última parte, já começou a repreender, e Jesus falou assim: arreda-te de mim, Satanás, você não cogita as coisas de Deus, glória, mas dos homens. Está diminuindo o que Deus pode fazer. Na segunda carta de Paulo, ainda aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, eu creio que ele nos dá um grande encorajamento sobre a glória de Deus. Ele diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Jesus, quando esteve nessa terra, embora tivesse velado a glória de Deus, não é, porque ele assumiu a forma humana, Isaías nós lemos que não havia nele formosura alguma que atraísse as pessoas do ponto de vista estético. Por onde quer que Jesus passava, ele manifestava a glória de seu Pai. Desde o casamento em que ele transformou a água em vinho, e disse assim: os seus discípulos viram a sua glória. Ou quando Jesus interrompia funeral. Eu lembro que quando eu estava começando no ministério, primeira vez que fui chamado para fazer um funeral, eu corri para a Bíblia, eu comecei a folhear o Novo Testamento, nervoso, querendo encontrar alguma passagem. O que Jesus fazia? Ele acabava com o funeral, ele ressuscitava os mortos.
Aquilo me deu um quebrantamento tão grande, porque Ele é tão glorioso, e me fez sentir tanta saudade dEle, porque caminhar num espaço e olhar para alguém que está chorando a morte de alguém que ama, e você se sentir tão incapaz de fazer alguma coisa, a não ser apresentar a palavra de Deus na esperança de que o Espírito Santo lhes traga consolo. Jesus manifestava a glória do seu Pai. As pessoas olhavam e viam. É por isso que desejavam estar com Ele, andar com Ele, caminhar, ouvir dEle. Esse texto de segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim: que eu e você contemplamos a glória do Senhor como que por um espelho, lembrando que os espelhos naqueles dias eram um bronze polido ou um metal polido. Então você não via com toda a clareza que se poderia ver, assim como um dia Jesus será visto com toda a clareza que se pode ver, mas mesmo naqueles dias ainda o viam com um véu, não com toda a sua grandeza. Talvez João no Apocalipse tenha visto assim e desfaleceu diante dele. Pois o texto diz que enquanto nós contemplamos, quer dizer, enquanto eu e você focamos em Jesus, olhamos para Jesus, ouvimos de Jesus, meditamos em Jesus, oramos sobre Jesus, impregnamos a nossa mente, o nosso coração de Jesus, cada neurônio, cada célula do corpo com Jesus, Jesus é Jesus, esse é o objetivo, é Ele é o pão, Ele é a água, é Ele, é a carne que eu como, é o vinho que é Ele, Jesus é a minha vida. O texto diz assim, que então enquanto eu contemplo, num processo gradativo, não da noite para o dia, mas num processo gradativo, eu vou sendo transformado de glória em glória na imagem do Senhor. E quando as pessoas convivem com a gente, e a gente vai passando por esse processo, de repente eles começam a perceber Jesus nas nossas palavras, nas nossas atitudes, na maneira que nós fazemos diferença na vida deles. Nesse sentido, é mais ou menos como nós que somos de São Paulo. Você sabe que quem é de São Paulo, ele é chuchu. Se ele anda muito com alguém de outro estado, ele pega o jeito de falar. Todos mantêm, viu? Mas não quem é de São Paulo. Eu trabalhei um tempo com um grupo do Rio Grande do Sul, bastante tempo com eles, foi mais de um ano. E eu me lembro uma vez conversando, legal, e aí conversando e tal, e a pessoa me perguntou, pô, você é gaúcho da onde? Eu falei, de Suzano. Gaúcho de Suzano, porque eu convivia tanto com eles, que eu fui pegando o trejeito, sabe, aquela linguagem, as gírias. Vai dizer, bom, quem é de São Paulo já fez isso, se você é de outro estado, você não passa por isso. Espiritualmente falando, é isso que deveria acontecer conosco. A gente está tão envolvido com Cristo, que começamos a ficar parecido com Ele, porque quando isso acontece, a glória de Deus está se manifestando na nossa vida. Eu recebi uma mensagem, eu vou encerrar com ela, me mandaram no Instagram essa mensagem, e eu pedi permissão para compartilhar com vocês. Boa noite, pastor, graça e paz, me chamo Juliana, sou de Curitiba, e gostaria de expressar minha sincera gratidão pelas suas palavras que sempre trazem direcionamento. Dia desses, especialmente escutando no programa Verdade Bíblica, na BBN, a verdade da palavra de Isaías, capítulo 6, veio ao encontro para o conforto da minha alma, que ora se entristece com a partida de meu pai, 22 dias atrás, sequela de Covid. E mesmo quando tudo parece estar perdido, o Senhor segue assentado num alto e sublime trono. Confesso que por alguns dias estive enfraquecida, como se minha oração não passasse do teto. Mas aí, lembro de Romanos 8:26 e sigo, dia após dia, dando graças ao Senhor, que é digno de toda honra e de todo louvor. Nada é mais devastador do que perder alguém que nós amamos. A Juliana passou por isso. Mas enquanto ela ouvia a exposição de Isaías capítulo 6, sobre o Senhor assentado gloriosamente sobre o seu trono, cercado por querubins e eles clamando, por serafins e eles clamando, santo, 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 a terra está cheia da sua glória, ela recobrou a sua esperança. Mas veja, ao testemunhar dessa maneira, Juliana está
manifestando a glória de Deus. Sabe por quê? Alguém que conversar com ela vai dizer: puxa, como é que essa moça tem essa fé? Olha, eu me senti tão encorajado por causa da vida de Juliana. É isso que eu e você devemos ser quando nós enfrentamos os desafios da vida, os problemas, os conflitos, o que quer que esse mundo nos traga. Lembre-se que você é um instrumento de Deus para manifestar a glória do Senhor. E você fazendo assim, vai fazer diferença na vida das pessoas que estão ao seu redor. Nós fomos criados para sermos a imagem de Deus, a semelhança de Deus, e expressarmos a sua glória. Lá no Rio de Janeiro tem uma estátua em Copacabana, que é a de Carlos Drummond, e é uma das mais vandalizadas do Brasil. O pessoal gosta de arrancar o óculos. Viram isso? A última vez que eu pesquisei, acho que já tinha sido mais de 11 vezes. Já foi mais que isso. Aquela estátua é para expressar a glória do escritor. Mas ela é vandalizada. E quando é vandalizada, perde aquele propósito original. Eu e você estamos aqui, meus queridos, não para nossa própria glória, mas para expressarmos a glória do nosso Salvador. Escolher a cada dia, como é que eu posso expressar a glória dele? No meu negócio, na minha casa, na minha igreja, no meu trabalho. Mas algumas vezes nós nos deixamos vandalizar por esse mundo. E nós nos tornamos algo que perde o objetivo primeiro para o qual Deus nos colocou nessa terra. Que nessa manhã, enquanto meditamos brevemente sobre a glória de Deus, que o Senhor nos dê a graça de sermos transformados de glória em glória na imagem do Senhor. Vamos? Amém. Oremos.